Bom, como que uma cerveja com 11% de álcool consegue ter um amargor assim super suave, tipo uma cerveja levíssima de verão? Hoje o nosso mergulho nos dados vai desvendar os segredos de um verdadeiro peso pesado, a Bourbon Barrel Aged Dark Star. Pois é. E o nosso desafio aqui é pegar a ficha técnica dessa criação da Fremont Brewing, né? E traduzir o que os números exatos revelam de verdade sobre a construção da receita. Porque, olhando para as métricas cruas, a matemática dessa cerveja parece meio que desafiar a lógica. Com certeza. E, bom, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que salta aos olhos nessa base de dados é a classificação de estilo. Ela está como uma Stout Imperial ou Double Oatmeal. Exato, e quando a gente lê Imperial ou Double, já espera aquela pancada, né? A ficha confirma isso com um ABV, o teor alcoólico, de 11%. Nossa, 11% é muita coisa. E o legal é que os dados mostram que não é uma daquelas edições limitadas super raras, sabe? Tipo, não é uma colaboração sazonal. É uma receita puramente da Fremont de linha mesmo. Sim, é uma base muito sólida e totalmente proprietária deles. E ter 11% de álcool já estabelece na hora que estamos lidando com uma bebida de presença imponente. O álcool nessa concentração, ele traz um doçor residual bem forte. Ah, entendi. Aquele aquecimento óbvio no paladar, né? Isso, exatamente. E normalmente, na ciência da fermentação, você precisa de uma estratégia muito clara e bem agressiva para lidar com isso. É aí que entra a minha grande confusão com esses dados, na verdade, porque com esse ABV de 11%, a expectativa natural seria ver um IBU, que é a escala de amargor lá no alto. Para equilibrar a base de malte, certo? Isso, para impedir que a bebida fique parecendo, sei lá, um xarope doce. Mas o IBU dessa stout é de exatos 11. Peraí, como assim? Com tanto álcool e quase nada de lúpulo, como que essa receita não vira uma bomba enjoativa? Então, esse é o grande truque de mestre da receita. A resposta tá naquelas palavras do nome que a gente leu no início, sabe? Bourbon Barrel Aged e Oatmeal. Ah, o envelhecimento em barril e a aveia. Isso. Em vez de usar aquela carga pesada de lúpulo para combater o álcool, a cervejaria usa a própria estrutura física da bebida e o tempo. O envelhecimento em barril de bourbon extrai, tipo, taninos da madeira e umas notas de baunilha. Que acabam trazendo uma adstringência, né? Exatamente, uma complexidade que corta o doçor perfeitamente. Caramba, então a madeira faz o trabalho sujo de secar o paladar, coisa que o lúpulo faria numa receita mais tradicional. Precisamente. A madeira e a tosta do malte assumem esse papel de balança. E é aí que entra a aveia, né? O oatmeal. Ela é adicionada para criar uma textura nossa, incrivelmente densa e aveludada. Para mascarar o álcool? Sim, esse corpo pesado e sedoso mascara toda aquela agressividade e a queimação dos 11%. Ou seja, um IBU de 11 não é um erro de cálculo, é totalmente proposital. Eles tiram o amargor do caminho para deixar o barril brilhar, né? Exato. Deixam a complexidade da madeira e a maciez da aveia tomarem conta da experiência. Faz todo o sentido agora. É quase como sei lá, um martelo de veludo. Tem uma força absurda, esmagadora com esses 11%, mas a entrega pela aveia e pela baunilha é tão macia que o impacto passa quase despercebido. Uma analogia perfeita, é bem isso mesmo. Mas na prática eu fico pensando como que o público reage a esse martelo de veludo, porque foge bastante do padrão que a gente está acostumado a ver. Olha, a recepção, segundo os nossos dados aqui, é simplesmente estrondosa. A bebida ostenta uma nota altíssima, um 4,31. Nossa, muito alta. E isso com quantas avaliações? Pois é, e não é baseada em meia dúzia de opiniões, não. É embasada por 1.584 avaliações. Os números de consumo acompanham totalmente essa tendência de sucesso. Tô vendo aqui, são mais de 1.700 registros de check-ins na plataforma, né? Sim, 1.778 para ser exata, sendo 1.728 únicos. E mesmo com um perfil tão denso assim, que não é bem uma cerveja para o dia a dia, ela mantém uma média bem firme, de uns 6 registros novos por mês, pelo que os dados mostram. O que prova que a Fremont acertou em cheio, né, ao manter a máquina funcionando, já que a métrica diz que ela ainda está em produção. Sem dúvida nenhuma.
O que fica de lição dessa nossa análise hoje é como a leitura correta de uma simples ficha técnica revela uma alquimia fantástica. É verdade, os números contam uma história. Exato. É o registro matemático de uma decisão super ousada de elevar o álcool e, ao mesmo tempo, derrubar o amargor. Eles constroem o equilíbrio inteiramente através da textura e do envelhecimento na madeira. Muito fascinante isso. E isso deixa uma reflexão bem interessante para quem está ouvindo a gente levar adiante. Pensa bem, se uma receita atinge uma nota de excelência quase unânime, eliminando o amargor tradicional, mas elevando o álcool ao extremo, por trás dessa máscara de aveia e barris de bourbon... O que isso significa para o mercado, né? De uns 6 registros novos por mês pelo que os dados mostram, o que prova que a Fremont acertou em cheio, né? Ao manter a máquina funcionando, já que a métrica diz que ela ainda está em produção. Sem dúvida nenhuma. O que fica de lição dessa nossa análise hoje é como a leitura correta de uma simples ficha técnica revela uma alquimia fantástica. É verdade, os números contam história. Exato. É o registro matemático de uma decisão super ousada de elevar o álcool e, ao mesmo tempo, derrubar o amargor. Eles constroem o equilíbrio inteiramente através da textura e do envelhecimento na madeira. Muito fascinante isso. E isso deixa uma reflexão bem interessante para quem está ouvindo a gente levar adiante. Pensa bem, se uma receita atinge uma nota de excelência quase unânime, eliminando o amargor tradicional, mas elevando o álcool ao extremo, por trás dessa máscara de aveia e barris de bourbon... O que isso significa para o mercado, né? Exatamente. O que isso nos diz sobre a evolução do paladar moderno? Talvez exista uma busca crescente por uma complexidade oculta, sabe? Com texturas profundas, em vez daquela agressividade muito óbvia que a tradição costuma ditar. Fica aí essa provocação. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e... saúde!